Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos no capítulo 10, África, primeira parte. Página 286, aspectos físicos e localização do continente africano, tá? Então, vamos marcar o primeiro parágrafo que diz: com a maior parte do seu território localizado entre os trópicos continentais africanos. Então, ele passa pelo trópico de Câncer, ele passa pela linha do Equador e passa pelo trópico de Capricórnio. Então, o continente africano, ele passa pelos 3 trópicos e passa pelo meridiano de Greenwich. Repetindo, tá? Então, o continente africano, ele atravessa o trópico de Câncer, ele atravessa a linha do Equador, ele atravessa o trópico de Capricórnio e, além disso, o meridiano de Greenwich, tá? O continente africano, ele é banhado pelo Mar Mediterrâneo ao norte e o Mar Vermelho ao nordeste, tá? O continente africano possui 54 países, tá? É importante saber que a história da África geograficamente teve início com a divisão da Pangeia há 300 milhões de anos. O supercontinente deu origem a 2 blocos, a Laurásia, que é a América do Norte, tá? A Eurásia, e a Gondwana, América do Sul, África, Índia, Austrália e as ilhas do Pacífico. Atualmente é formado por 54 países e a África faz divisão a oeste com o Oceano Atlântico, a oeste com o Oceano Atlântico, a leste o Oceano Índico, ao norte o Mar Mediterrâneo e ao nordeste o Mar Vermelho. É cortado por 3 trópicos paralelos, o trópico de Câncer, a linha do Equador e o trópico de Capricórnio, e também é cortado pelo meridiano de Greenwich. Página 287, vamos marcar todo o primeiro parágrafo. O Saara continental é uma barreira, né? Então, aqui fica o deserto do Saara, tá? Então, esses países aqui são chamados, né, de Saara o quê? Continental, tá? Esses aqui. Então, voltando para a página 287, o Saara continental é uma barreira natural que separa, né, a África branca, que é a África onde a população é branca, e a África negra ou África subsaariana por conta do deserto do Saara. Então, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo. Vamos marcar também a natureza rica e diversificada. Todo mundo quer conhecer, né, a savana, né? Todo mundo quer conhecer a ilha Madagascar, né? Que tem aquele, todo mundo quer conhecer a savana, quer fazer safari na savana, né? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo que o continente africano é banhado pela porção ocidental, pelo Oceano Atlântico, que separa a América, né? Que eu já expliquei tudo isso para vocês, tá? Vamos marcar o último parágrafo que diz que na porção centro-oriental do continente destaca-se o Vale do Rift. O que é Vale do Rift? É uma grande fenda e é composta, né, de complexos de placas tectônicas criadas há cerca de 35 milhões de anos, com a separação das placas tectônicas, né? Nós tivemos o quê? O continente
africano, tá? O continente africano era interligado com a América do Sul. Se você olhar o Nordeste, ele encaixa bem aqui no território, né, africano. Então, vamos marcar na página, o último parágrafo da página 287, quando fala, né, do região, né, do Vale do Rift, né, que é resultante da ação da placa tectônica, formando planaltos e grandes lagos, né, na África. Na página 288, vamos dar continuidade, né, que fala do espaço-região que compõe a região do Maghreb. O que é a região do Maghreb? Maghreb significa poente, a região noroeste da África, em sentido restrito, que inclui Marrocos, Argélia e Tunísia, tá? Essa é a região do Maghreb, tá? Que também é importante, né, que a gente tem essa cadeia montanhosas, conhecida como cadeia do Atlas. Então, aqui está mostrando, né, o que fala, vamos dar um asterisco, Maghreb, significa onde o sol se põe, é o poente, né? E nessa região, o solo é fértil. Então, a gente tem aqui a savana e, ao fundo, a cadeia do Cabo, tá? Que é de origem de placas tectônicas, tá? Vamos marcar embaixo, né, da savana, a África possui climas predominantes. Bom, como ela é atravessada por todos os paralelos, ela tem um clima temperado do norte, onde tem, né, a linha do Equador, ou a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, Câncer, tem a zona intertropical, onde tem a linha do Equador, e a zona temperada do sul, aonde tem o Trópico de Capricórnio. Então, a gente tem uma diversidade de clima no continente africano, tá? Então, o clima que predomina é o equatorial. Vamos marcar o segundo parágrafo também. É o clima que predomina no continente africano. É importante saber, né, que no século 17 ela foi colonizada por europeus. Então, vocês vão ver a África do Norte foi colonizado pelos árabes, tá? A África do Norte, a África branca, foi colonizada pelos árabes. Do deserto do Saara para baixo, que é a África subsaariana, foi colonizada pelos europeus e americanos. Então, eles falam inglês, falam francês, falam alemão, tá? Fala português, fala espanhol, tá? E aqui tá mostrando, né, a Tanzânia, tá? Os flamingos, que são aves características, tá, da Tanzânia, que fica na África. Página 289 tá mostrando os biomas, ou seja, tá mostrando os tipos de floresta. Então, eu tenho a floresta equatorial, eu tenho savana, eu tenho os estepes, eu tenho a vegetação desértica aqui e aqui, que a gente tem o Kalahari, eu tenho a vegetação mediterrânea e eu tenho a vegetação de altitude, tá? Então, o clima, ele é decorrente da vegetação. Se eu tenho uma floresta equatorial, eu tenho um clima equatorial. Se eu tenho uma savana, eu tenho um clima tropical. Se eu tenho estepe, eu tenho um clima semiárido. Se eu tenho vegetação desértica, eu tenho um clima desértico. Se eu tenho a vegetação mediterrânea, eu tenho o clima mediterrâneo. Se eu tenho a vegetação de altitude, eu tenho um clima temperado, tá? É importante saber que a vegetação, ela é decorrente do clima, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, que no clima árido
principalmente no deserto do Saara e do Kalahari, né? Durante o dia faz 50 graus e à noite chega a 0 graus, tá? No deserto, que é a condição climática do deserto, tanto do Saara quanto do Kalahari, tá? Vamos marcar todo esse parágrafo. Aqui tá mostrando a imagem, a foto do deserto do Saara, tá? Página 290, tá falando ao sul do deserto do Saara está a região semiárida, que é a região do Sahel. Região do Sahel, em árabe, significa costa ou fronteira em uma faixa de 500 a 700 quilômetros de largura, tá? Em média, 5.400 quilômetros de extensão entre o deserto do Saara ao norte e a savana do Sudão ao sul, tá? Entre o Oceano Atlântico a oeste e o Mar Vermelho a leste. Ali fica a região do Sahel. Olha aqui a região do Sahel, tá? Fica ao norte do deserto do Saara, ao sul do Sudão, entre o Oceano Atlântico, tá? E o Mar Mediterrâneo, tá? Esses são os países que fazem parte da região do Sahel, tá? Que significa costa ou fronteira, tá? Entre a África branca e a África negra, ok? Aqui está mostrando, tá? A savana, os elefantes, tá? Tá mostrando na floresta. Página 291. A hidrografia é abundante, nós temos rios caudalosos, tá? Os grandes rios como o Rio Nilo, né? Na verdade, é importante saber que o Rio Nilo, no passado, era o maior rio do mundo, né? Ele deixou de ser o maior rio do mundo por conta da irrigação. Como não tem muita chuva, não tem precipitação, o que ocorre no Rio Nilo é o quê? Aí eles fazem a transposição para a irrigação. Mas a gente tem o Rio Nilo, que banha terras do Uganda, Sudão, do Egito, né? A gente tem também, né, o Mar Mediterrâneo, né? A gente tem vários, né, rios que alimentam principalmente a energia do continente africano. Aqui está mostrando o Nilo, ali no Egito, tá? Vamos marcar o primeiro parágrafo embaixo da imagem do rio Nilo. O outro grande rio é o Níger, que nasce na Guiné, tá? Mali. E o Níger e na Nigéria, que deságua no Oceano Atlântico, tá? Que é a Foz. Também a gente tem o Rio Congo, que é uma das maiores bacias hidrográficas. A gente também tem o Rio Zambeze, tá? Próximo ao Atlântico, que passa pela Angola, Zâmbia, Zimbábue, Moçambique, entre outros. E o Rio Orange, que fica na África do Sul. Esses são os rios principais do continente africano. Não precisa decorar esses rios. Bom, na página 292, está mostrando o mapa físico, né? Está mostrando o mapa físico da África, né? E está mostrando as altitudes. Vocês veem que o continente africano, ele tem pouca altitude, só tem o cadeia do Atlas aqui, mas a maioria, o montes, né, aqui, mas a maioria é planalto, tá? Que é a característica do mapa da África físico.
Página 293, regionalização da África. Então, eu falei para vocês, né, que o deserto do Saara, vamos marcar, é tão importante para a África a partir dos seus limites, que a gente divide. Então, Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, Saara, Tunísia e Saara Ocidental é chamado de África Branca, tá? É África Branca ou África do Norte, porque toda a população que mora aqui, eles são brancos. Aqui fica o deserto do Saara. Do deserto do Saara para baixo, nós chamamos de África subsaariana. Então, tá mostrando aqui, em verde é a África do Norte, em laranja, África do Sul. Aqui é a região do Maghreb, que eu falei, que significa poente, a região noroeste da África, que vem Marrocos, Argélia e Tunísia, tá? E nós temos aqui a região do Sahel, que é essa linha lilás. Mas toda essa cor alaranjada é África subsaariana por causa do deserto do Saara. É a África negra. E a África do Norte é chamada de África branca, porque a maioria da população é branco. Página 294. Essa divisão regional do continente coloca o deserto do Saara como o quê? Como um marco divisor, tá? Então, do deserto do Saara para cima, nós chamamos de África Branca ou África do Norte. E do deserto do Saara para baixo, África Negra, ou seja, a África subsaariana, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo. Então, o continente americano é dividido em África do Norte, né, que foi colonizada pelos árabes, né? A maioria, todo mundo é islâmico, tá? Todo mundo, a religião é islâmica, é o islamismo. E a África subsaariana, que é a África do Sul, tá? Que a maioria da população é negro. Tem poucos brancos, poucos, tá? Muito pouco. A maioria é negra. Então, a África se divide em África do Norte, África Branca, e África subsaariana, que é a África negra. Na África do Norte, né, ele teve a colonização dos árabes. Então, todo mundo ali é branco, tá? E a religião fundamentada é o islamismo. E a África subsaariana, a gente tem abaixo do deserto do Saara, que a marcante população, a maioria é negra. Página 295, vamos marcar o primeiro parágrafo, que as áreas com maior concentração encontra-se no delta do Nilo, tá? Então, a maioria da população se concentra perto do Rio Nilo, porque o Rio Nilo a água é a base de tudo, tá? A água é a base de tudo. Então, a maioria das cidades se fundaram perto do quê? Dos rios, tá? No continente africano. Aqui está mostrando a distribuição populacional. Observe que aqui tem pouca, porque aqui a gente tem o deserto do Saara. Página 296, a gente vai falar da composição étnica e religiosa que é diversificada, tá? Aqui está mostrando a população, a festividade religiosa, né, na Etiópia. Observe que todos são que? Preto. A maioria, nós temos mais de 800 grupos de diferentes etnias, tá? A gente tem Berbere, Talguere, Urubá, Malga. Quando os colonizadores chegaram aqui, esses povos já habitavam a região, tá? É importante a gente identificar isso aqui. Mas os colonizadores trouxeram, tá, a forte influência do catolicismo e o protestante, né? O protestante é quem? O protestante é o crente. Além de grupos também árabes, né? Que tem o islamismo e os judeus, né? No chifre da África, vou mostrar para vocês onde é o chifre da África. Aqui é o chifre da África, também conhecida
como Sudoeste Africano. É uma designação da região do Sudeste do continente africano que inclui Somália, Etiópia, Eritreia, tá? De Djibouti, tá? Pega toda essa, ele é conhecido como o chifre da África, porque parece o quê? Um chifre mesmo da África. Então, né, o chifre da África no Nordeste nasce, né, às bordas do Mar Mediterrâneo, tá? Vamos marcar também o terceiro parágrafo quando diz: quanto ao desenvolvimento das sociedades segundo, né, o Programa Nacional das Nações Unidas, o índice de desenvolvimento é muito baixo, tá? Principalmente na África subsaariana, na África negra, tá? Nós temos um déficit de alimentação, déficit de saúde, tá? Déficit de educação, tá? Nessa região, principalmente na região da África subsaariana, que é a África negra, tá? Página 297, colonialismo e neocolonização. Então, vamos lá. A colonização do continente africano e o asiático foram, assim, o mesmo, tá? Eles foram colonizados pelos europeus. Nas Américas, o processo de colonização teve início ainda no século XVI. 3 séculos mais tarde, o continente americano já havia sido descoberto e a primeira revolução industrial se encontrava em plena expansão diante disso. Os europeus buscavam novas fontes e recursos para abastecer suas indústrias. Então, no século XIX, as nações europeias como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha começaram a explorar de maneira efetiva o continente africano e asiático, tá? Então, vamos marcar o segundo parágrafo quando fala do acelerado crescimento econômico, tá? Então, o objetivo desse colonialismo era aproveitar todos os recursos minerais que o país tinha, né? Já havia a primeira revolução industrial e como o continente asiático é rico em matéria-prima, então eles resolveram pegar esse tipo de matéria-prima, né? Colonizar e levar para sua colônia, né? Para o seu país de graça, ok? Tá? Então, vamos marcar também o segundo parágrafo, quando a gente também fala do neocolonialismo, que foi um ciclo imperialista, né? Desculpa, que levou os países europeus a ocuparem a África e a Ásia, tá? Transportando esses territórios em suas colônias. Tá? A ocupação desses continentes aconteceu no processo de crescimento industrial, vivenciado pela Europa após a segunda Revolução Industrial no século XIX, quando os europeus descobriram que o continente africano era rico em minerais metálicos e não metálicos. A partir daí, eles começaram a, né, colonizar, fazer o seu colonialismo e pegar toda a sua matéria-prima e mandar para o seu país de origem, ok? Então, vamos marcar, né, o primeiro e o segundo parágrafo. Página 298, que fala do neocolonialismo, como eu falei para vocês, né, que foi um ciclo imperialista que levou os países, né, todos os países a ocuparem a África, a Ásia também, tá? Transformando todo o território, né, tanto da África como da Ásia, como suas colônias, porque daí eles poderiam pegar toda a matéria-prima e levar, quando já havia o quê? A segunda revolução industrial, né? Aí começa-se a palavra capitalismo, por conta das indústrias, né? O dono das indústrias era quem? Era o burguês. O burguês era o dono das indústrias, né?
E o proletariado era quem? Era o trabalho, era o empregador, tá? Vamos marcar também o quarto parágrafo, quando diz que multiplicaram-se concepções, né, pseudocientíficos e enalteceram os brancos na exploração imperialista, tá? Então, é importante saber, aqui está mostrando, né, o filósofo inglês, o Spencer, tá? Que ele falava da sobrevivência do mais apto, né? Quer dizer, a pessoa que tinha aptidão no trabalho, né? Ele seria o mais esperto. Daí veio o darwinismo social. O que é o darwinismo social? Né? Compactuava com a ideia da teoria da evolução das espécies, tá? Das espécies. E poderia ser ampliada à sociedade. Tal teoria, né? Ela difundia o propósito de que, né? De que os fortes sempre foram capazes de sobreviver. Isso era para o Spencer, tá? Isso era para o Spencer, ok? Tá? Gente, eu esqueci de falar da partilha da África, que foi reivindicações europeias, né? Conflitando os territórios africanos durante o período, né, neoimperialismo entre 1880, quer dizer, final do século XIX, até o início do século XX, 1914. O que foi a partilha da África? Cada povo europeu queria um pedaço da África para si próprio, tá bom? Beijo, meus amores, ficam com Deus.